Você acorda, vai ao banheiro e o jato demora a sair. Quando finalmente vem, é fraco. E mesmo depois de terminar, você sente que a bexiga não esvaziou completamente. 10 minutos depois, a vontade volta. Se isso acontece com você quase toda manhã, eu preciso te contar algo importante. O que a maioria dos homens não percebe é que esses sintomas não são apenas sinais do que aconteceu durante a noite. Eles são consequência direta do que você faz, ou deixa de fazer, nos primeiros 30 minutos após acordar. Existem 3 erros que homens acima de 50 cometem todas as manhãs, sem perceber, que estão sobrecarregando a próstata e piorando esses sintomas. E o segundo erro é o mais traiçoeiro, porque parece completamente inofensivo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 erros, porque eles afetam tanto a sua próstata. E mais importante, o que você pode fazer diferente a partir de amanhã para começar a sentir a diferença. São ajustes simples, mas que podem transformar a forma como você começa cada dia. Você sabe como é. Você levanta às 3 da manhã, ou às 4, ou às 5, e vai ao banheiro. Quando finalmente consegue levantar da cama, o jato demora a sair, é fraco, e você sente que não esvaziou completamente. Aquela sensação de urgência logo ao acordar, você precisa correr para o banheiro, mas quando chega lá, quase nada sai. E 20 minutos depois, a vontade volta. O desconforto de ficar sentado tomando café da manhã, uma pressão incômoda na região pélvica que você tenta ignorar, mas que está ali todos os dias. A frustração de não conseguir funcionar direito de manhã, o corpo que antes respondia automaticamente agora parece travado, lento, desregulado. E o mais difícil não é só o desconforto físico. É a vergonha de levantar várias vezes à noite e acordar a parceira. É o medo silencioso de que isso só vai piorar. É a sensação de perda de controle sobre o próprio corpo. A irritação de não poder simplesmente funcionar normal como antes. O constrangimento de não conseguir conversar sobre isso com ninguém. A maioria dos homens que passa por isso pensa a mesma coisa. Isso é normal na minha idade. Todo homem passa por isso depois dos 50. Não tem muito o que fazer, é só aceitar e conviver. Mas essa crença está errada. E eu vou te mostrar por quê. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa, os sintomas urinários que aparecem ou pioram logo pela manhã. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos deles estavam cometendo os mesmos erros nos primeiros minutos do dia, sem fazer ideia de que isso estava diretamente ligado ao desconforto que sentiam. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi, para que você possa fazer escolhas mais conscientes e proteger a sua próstata. Existe um padrão que eu vejo constantemente. Homens que fazem tudo certo, que cuidam da alimentação, que tentam se manter ativos, que vão ao médico regularmente, e mesmo assim sofrem com esses sintomas matinais. E ao lado deles, outros homens da mesma idade que parecem não ter nenhum problema. A diferença não é genética, não é sorte. É um padrão escondido nos primeiros minutos do dia. Neste vídeo, você vai entender como funciona o mecanismo que controla o fluxo urinário e por que ele se torna mais sensível com a idade. Você vai descobrir os 3 erros específicos que sobrecarregam esse mecanismo todas as manhãs. E vai aprender 3 ajustes simples, que podem fazer uma diferença real na forma como você começa cada dia. Isso é importante porque a saúde da próstata afeta diretamente sua qualidade de vida, seu sono, sua disposição e até sua autoconfiança. Agora que você entendeu o contexto, vou te explicar exatamente como a sua próstata funciona. E quando você entender esse mecanismo, tudo vai fazer sentido. Pense na sua próstata como uma válvula de drenagem. Ela fica logo abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, que é o canal por onde a urina passa. Quando essa válvula está saudável, o fluxo é livre e eficiente. Mas quando ela começa a inchar, algo natural com a idade, ela aperta esse canal, como se alguém estivesse pisando em uma mangueira de jardim. A água ainda passa, mas com dificuldade. E quanto mais pressão você coloca nesse sistema, mais ele sofre. Em um homem jovem, a próstata tem aproximadamente o tamanho de uma noz. A urina flui livremente da bexiga, o esvaziamento é completo, e o corpo funciona sem você precisar pensar nisso.
Os músculos da bexiga trabalham em harmonia com os músculos do assoalho pélvico, e o sistema de drenagem opera de forma silenciosa e eficiente. Você vai ao banheiro, faz o que precisa fazer e segue com o seu dia. É automático. Mas após os 50 anos, a próstata naturalmente começa a crescer. Essa condição é chamada de hiperplasia prostática benigna, ou HPB. E aqui estão os números que você precisa conhecer. Estudos mostram que cerca de 50% dos homens entre 51 e 60 anos já apresentam algum grau de aumento prostático. Aos 70, esse número sobe para 80%. Esse crescimento vai progressivamente apertando a uretra, o que explica por que tantos homens começam a notar mudanças na forma como urinam. Mas aqui está o ponto importante que eu preciso que você entenda. Embora o crescimento seja natural, a velocidade com que os sintomas progridem pode ser acelerada ou desacelerada, dependendo dos seus hábitos diários. Dois homens com o mesmo grau de aumento prostático podem ter experiências completamente diferentes. Um acorda bem, vai ao banheiro sem problemas e segue o dia. O outro sofre todas as manhãs com jato fraco, esvaziamento incompleto e múltiplas idas ao banheiro. A diferença está nos hábitos. Amanhã é um momento crítico para a próstata. Durante a noite, seu corpo passou horas sem hidratação. A bexiga acumulou urina. O fluxo sanguíneo na região pélvica diminuiu enquanto você dormia. O que você faz nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar pode ajudar seu sistema de drenagem a funcionar bem, ou pode sobrecarregá-lo ainda mais. É como se amanhã fosse uma janela de oportunidade. Você pode usar essa janela para preparar seu corpo para funcionar bem, ou pode, sem perceber, criar obstáculos que vão te acompanhar pelo resto do dia. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, deixe seu like e se inscreva. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio, com essas mesmas dúvidas, e isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Agora que você entendeu como esse sistema de drenagem funciona, eu preciso te mostrar os 3 erros que mais de 70% dos homens cometem todas as manhãs sem perceber. E o primeiro pode te surpreender. Essas são as armadilhas que você precisa evitar. 3 comportamentos que parecem completamente normais, que fazem parte da rotina de milhões de homens, mas que estão silenciosamente sobrecarregando a próstata e piorando os sintomas que você sente. O primeiro erro eu chamo de café solitário. É quando você toma café logo ao acordar, antes de beber água. Muitos homens levantam, vão direto para a cozinha, e a primeira coisa que entra no corpo é uma xícara de café. Às vezes com o estômago completamente vazio, sem nenhuma hidratação prévia. E eu entendo por que isso parece inofensivo. O café é parte da rotina matinal há décadas. Dá energia, desperta, e é um momento de prazer antes de começar o dia. Parece até saudável, afinal, estudos mostram que o café tem antioxidantes. Por que isso seria um problema? O que acontece quando você toma café antes de hidratar-se é o seguinte: a cafeína é um diurético. Ela faz seus rins produzirem mais urina. Mas seu corpo acabou de passar 6 a 8 horas sem água. Você acordou já desidratado. Pesquisas indicam que a urina concentrada, resultado da desidratação, irrita a parede da bexiga. Para homens com próstata aumentada, isso significa mais urgência, mais frequência e mais desconforto. Além disso, estudos mostram que a cafeína estimula a contração da bexiga, aumentando aquela sensação de preciso ir agora mesmo quando há pouca urina. É como apertar a mangueira que já está parcialmente obstruída. Você está colocando mais pressão em um sistema que já está trabalhando no limite. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça depressa, algo que todos nós temos de manhã. O segundo erro eu chamo de micção apressada. E este é o mais perigoso dos 3. É quando você urina com pressa pela manhã. Seja segurando por muito tempo antes de ir ao banheiro, ou forçando para terminar rápido, ou simplesmente não esperando o esvaziamento completo da bexiga antes de sair do banheiro. E eu sei por que isso parece inofensivo. Amanhã é corrida. Você tem compromissos, precisa se arrumar, tomar café, sair para o trabalho ou resolver as tarefas do dia. Urinar parece uma tarefa simples. Vai lá, faz e segue em frente. Por que gastar mais tempo do que o necessário? Este é o erro mais perigoso porque ataca seu sistema de drenagem de 2 formas diferentes. Primeiro, quando você segura a urina por muito tempo ao acordar,
está forçando a bexiga a trabalhar contra uma próstata que já está pressionando a uretra. Estudos indicam que a retenção frequente pode enfraquecer os músculos da bexiga ao longo do tempo, tornando o esvaziamento cada vez mais difícil. É como forçar uma bomba d'água a trabalhar contra um cano entupido. A bomba vai desgastando. Segundo, quando você força para urinar rápido ou não espera o esvaziamento completo, está deixando urina residual na bexiga. Essa urina parada cria um ambiente propício para infecções e irritação crônica. Dados mostram que homens com HPB que não esvaziam completamente a bexiga têm maior risco de desenvolver infecções urinárias, que por sua vez podem piorar os sintomas prostáticos. É um ciclo que se autoalimenta. Você apressou, não esvaziou, ficou urina parada, criou irritação, e os sintomas pioraram. O terceiro erro é o que mais vejo em homens que realmente tentam fazer a coisa certa. Acordam cedo, tomam café da manhã, leem as notícias. E é exatamente aí que está o problema. O terceiro erro eu chamo de sofá da manhã. É quando você fica sentado por períodos prolongados logo após acordar. Seja tomando café da manhã, lendo notícias no celular, assistindo TV, ou simplesmente acordando devagar no sofá antes de começar o dia. E isso parece tão inofensivo. Depois de uma noite de sono, parece natural querer acordar com calma, sentar para tomar café, ler as manchetes, organizar os pensamentos para o dia. Não é sedentarismo. É apenas o início tranquilo de uma manhã. Por que isso seria um problema? O problema é que, quando você senta sobre a sua próstata. A próstata fica na região do períneo, exatamente onde o peso do corpo se concentra quando você está sentado. Pesquisas indicam que a pressão prolongada nessa região reduz o fluxo sanguíneo para a pelve, o que pode contribuir para a inflamação e agravar sintomas de HPB. Um estudo publicado no Journal of Physical Activity and Health encontrou que cada hora adicional de comportamento sedentário estava associada a um aumento de 16% no risco de níveis elevados de PSA. Isso não significa que sentar causa câncer, mas significa que o sedentarismo matinal pode estar contribuindo para a saúde geral da sua próstata de formas que você nunca imaginou. Você está literalmente pressionando uma área que já está sensibilizada. Deixa eu te contar sobre o Roberto. Ele tem 62 anos. Contador aposentado. Ele veio me procurar depois de anos convivendo com os sintomas típicos. Acordava 2, 3 vezes por noite, e de manhã enfrentava um ritual frustrante no banheiro. O jato demorava, era fraco, e ele sempre sentia que não tinha esvaziado completamente. O Roberto achava que estava fazendo tudo certo. Tomava café sem açúcar. Lia jornal. Tinha uma rotina calma. Quando analisamos o dia dele em detalhes, descobrimos algo interessante. Ele acordava, ia direto para a cozinha, tomava 2 xícaras de café enquanto lia notícias no tablet, sentado. Só bebia água perto do almoço. No banheiro, ele forçava para terminar rápido porque não gostava de ficar parado. O Roberto estava cometendo os 3 erros todas as manhãs, achando que o problema era apenas a idade. Ele olhou para mim e disse: "Mas eu pensei que estava cuidando de mim. E essa é a parte mais difícil. Muitos homens estão fazendo exatamente o que o Roberto fazia, sem ter a menor ideia de que esses comportamentos estão contribuindo para os sintomas. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde que pode avaliar sua situação individual. Agora que você conhece as armadilhas, deixa eu te mostrar o caminho seguro. 3 soluções simples que você pode implementar a partir de amanhã. A primeira solução eu chamo de copo da manhã. É simples. Beber um copo cheio de água, entre 250 e 300 mililitros, antes de qualquer outra coisa. Antes do café, antes de comer, idealmente antes mesmo de sair do quarto. Deixe um copo ou garrafa de água no criado mudo para facilitar. Quando você hidrata o corpo logo ao acordar, está fazendo 2 coisas importantes. Primeiro, está diluindo a urina concentrada que se acumulou durante a noite, reduzindo a irritação da bexiga. Segundo, está preparando o sistema para funcionar de forma eficiente antes de adicionar a cafeína. Pesquisas indicam que a hidratação adequada pode melhorar o fluxo urinário e reduzir a sensação de urgência em homens com sintomas de HPB. Hoje à noite, antes de dormir,
coloque um copo de água ao lado da sua cama. Amanhã, antes de colocar os pés no chão, beba o copo inteiro. Só depois, vá para a cozinha preparar seu café. É um ajuste de menos de 1 minuto na sua rotina. Muitos homens relatam que, após algumas semanas fazendo isso consistentemente, percebem menos urgência matinal e um jato mais estável. Não é uma cura, mas é o primeiro passo para dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar melhor. Dentro de 2 a 3 semanas, muitos já começam a notar a diferença. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar junto com a primeira. Na verdade, elas se complementam perfeitamente. A segunda solução eu chamo de ritual do esvaziamento. É criar um ritual de micção consciente pela manhã. Primeiro, vá ao banheiro assim que sentir a primeira vontade. Não segure. Segundo, sente-se para urinar. Sim, sente-se. Terceiro, respire fundo e espere, mesmo depois de achar que terminou. Conte até 20 antes de levantar. Pesquisas indicam que urinar sentado pode ajudar homens com HPB a esvaziar a bexiga de forma mais completa, pois a posição relaxa os músculos do assoalho pélvico. Além disso, esperar após a micção inicial permite que a bexiga complete o esvaziamento em ondas, algo comum em homens com próstata aumentada. Não apressar o processo também evita que você force contra uma uretra parcialmente obstruída, o que pode causar mais irritação. Na primeira ida ao banheiro amanhã de manhã, sente-se. Respire fundo 3 vezes. Deixe o corpo fazer o trabalho sem forçar. Quando achar que terminou, conte mentalmente até 20 antes de levantar. Você pode se surpreender com quanto ainda sai. Muitos homens relatam que essa simples mudança reduz significativamente a sensação de não esvaziou completamente e diminui a frequência de retornos ao banheiro nos primeiros minutos do dia. É uma mudança que não custa nada e não toma mais do que 1 minuto extra. A terceira solução vai além do banheiro. Ela prepara todo o seu corpo para funcionar melhor ao longo do dia. A terceira solução eu chamo de 5 minutos em pé. Nos primeiros 30 minutos após acordar, antes de sentar para tomar café da manhã, passe pelo menos 5 minutos em movimento leve. Caminhe pela casa, faça alguns alongamentos simples, fique em pé enquanto a água ferve, ou simplesmente movimente-se pelo espaço. Quando você se movimenta logo ao acordar, está reativando a circulação sanguínea na região pélvica após horas deitado. Estudos indicam que a atividade física leve, mesmo por poucos minutos, pode melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a pressão acumulada na próstata. Além disso, movimento matinal ajuda a despertar o sistema nervoso que controla a função da bexiga, preparando seu corpo para funcionar de forma mais coordenada. Enquanto espera a água ferver para o café, não sente. Caminhe pela cozinha, faça alguns movimentos de alongamento dos quadris. Círculos com os quadris são excelentes. Ou simplesmente fique em pé. O objetivo não é fazer exercício intenso. É apenas evitar que seu primeiro período acordado seja completamente sedentário. Muitos homens relatam que essa simples mudança, apenas 5 minutos em movimento antes de sentar, traz mais disposição pela manhã e reduz aquela sensação de corpo travado que muitos associam apenas à idade. Dentro de 1 a 2 semanas, o corpo já começa a responder diferente. Agora deixa eu te contar sobre o Antônio. Ele tem 58 anos. Gerente de projetos. O Antônio implementou as 3 soluções que conversamos hoje. No primeiro dia, ele colocou uma garrafa de água no criado mudo. Na primeira semana, adaptou seu ritual de banheiro. Sentou, respirou, esperou. Ele me disse que no início se sentiu estranho, mas depois percebeu a diferença. Na segunda semana, começou a se movimentar enquanto esperava o café. Alongamentos simples, caminhadas pela cozinha, nada complicado. Ele me disse depois de 1 mês: Doutora Bianca, eu não acordei nenhuma vez às 3 da manhã essa semana. E de manhã, pela primeira vez em anos, sinto que meu corpo está funcionando, não travando. E a frase que ele disse que ficou comigo foi essa: meu corpo não estava quebrado. Eu só estava sobrecarregando ele todas as manhãs sem saber. Essa é a realidade. Muitos homens acham que o problema é a idade, que não tem o que fazer, que é só aceitar. Mas quando você entende como o sistema funciona e para de sobrecarregá-lo, o corpo responde. Vamos juntar tudo. Agora você tem as ferramentas para se cuidar. Primeiro, entendemos que a próstata funciona como uma válvula de drenagem, que naturalmente se aperta com a idade, mas que pode ser ajudada ou sobrecarregada pelos seus hábitos matinais. Segundo,
Identificamos os 3 erros que a maioria dos homens comete sem perceber. O café antes da água, que desidrata e irrita a bexiga. A micção apressada, que enfraquece os músculos e deixa a urina residual. E o sedentarismo nos primeiros minutos do dia, que pressiona a próstata e reduz a circulação. E terceiro, descobrimos 3 soluções simples que você pode implementar a partir de amanhã. O copo de água ao acordar, que hidrata e prepara o sistema. O ritual de esvaziamento consciente, que permite um esvaziamento completo. E os 5 minutos em movimento antes de sentar, que reativa a circulação e prepara o corpo. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar repetindo a mesma rotina matinal que tem repetido há anos. Ou pode começar amanhã com um simples copo de água ao lado da cama. Não é uma dieta. Não é uma mudança radical. Não é um programa complicado. É apenas um ajuste que respeita o funcionamento do seu corpo. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir. Sua próstata não precisa de milagres. Ela precisa de atenção. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre algo que você achava que era só coisa da idade, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários. Qual desses 3 erros você reconheceu na sua rotina? Ou qual solução vai começar primeiro? Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma coisa. Até o próximo vídeo. Eu sou Doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Você passou a vida cuidando de todo mundo, da família, do trabalho, das responsabilidades. Agora é hora de cuidar de você. Porque você merece acordar sentindo que seu corpo está funcionando a seu favor, não contra você. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual e solicitar os exames adequados.